Olá, galerinha. Assim como eu prometi, essa videoaula de biologia do quarto bimestre, abordando as principais temáticas, e como eu prometi, será um tema bem rápido, sucinto, porém bem objetivo. Bom, é importante iniciar com a ideia do criacionismo, lembrando que essa ideia fez parte da ciência durante muito tempo. É importante lembrar que a ciência política e religião andou na mesma via durante longos períodos. É claro que a Igreja Católica decretava sempre o que devia ser feito e o que não devia, o que era certo e o que era errado. Mas o pensamento evolucionista sempre esteve presente nos debates. E o criacionista também, até que porque muitas culturas e outras religiões também defendem a ideia de que um casal teria originado toda a humanidade. A evolução biológica ganha força mesmo com Lamarck, um francês que foi o primeiro teórico que sabemos que ganhou grande força ao discutir evolução, e para Lamarck a ideia evolucionista era a seguinte: aquela que ficou conhecida como lei de uso e desuso, embora ele nunca tenha dito isso. Todo esse batismo foi feito por terceiros e críticos da sua teoria, porque Lamarck defendia a ideia de que os órgãos se tornavam complexos ou eram atrofiados de acordo com a necessidade. Vamos supor aqui, nós seres humanos temos uma cauda vestigial na fase inicial embrionária, mas logo é perdida. Então, isso denota que temos ancestrais que possuíam cauda. Então, como não temos mais função para essa cauda, logo não precisamos mais dela. E a girafa, por exemplo, ela aumentou seu pescoço de acordo com a necessidade de capturar folhas de plantas mais altas, na ausência de árvores menores. Enfim, só que ele não conseguiu explicar bem esse mecanismo. Já Darwin, por sua vez, desde muito jovem saiu para viajar ao mundo e ficou encantado com a grande biodiversidade que nele existia, tanto em fauna ou em flora. Então ele já não acreditava muito nessa ideia de criacionismo, pois se as espécies foram criadas, por que que eram tão distintas de acordo com o ambiente? Então ele percebia a adaptação de acordo com características como o clima, por exemplo. E o que deixou ele tão intrigado foi a ilha de Galápagos, que ele encontrou uma grande diversidade e uma grande variação dentro da espécie. Por exemplo, tem alguns pássaros, os tentilhões, que em algumas ilhas tinham bicos finos e alongados porque o único alimento disponível ali eram insetos presentes em casco de árvore. Já em outro ambiente, em outra ilha, os mesmos pássaros tinham os bicos mais curtos e duros para triturar grãos, que é o alimento disponível naquela outra ilha. Então isso lhe ajudou a sua formulação de teorias como a seleção natural e, enfim, mas mesmo assim ele acabou não publicando nada, nem comentando nada a respeito. Ele apenas pensou na publicação e publicou realmente o livro, e em 1859 já era um senhorzinho praticamente, porque ele foi motivado por Wallace. Wallace era, na verdade, também um evolucionista e francês, e ele se comunicava com Darwin através de cartas e logo Darwin percebeu que ele estava chegando ao mesmo ponto de vista que ele chegou. Então, Darwin começou a pensar, então não sou tão louco assim, pois alguém chegou na mesma ideia que eu. Enfim, mas é exato o momento em que Darwin lança O Origem das Espécies, em 1859, criou uma grande polêmica porque Darwin não excluía o homem do cenário evolutivo, diferente de Wallace. Wallace achava que o homem estava no status de privilégio, e inclusive ele estava ligado ao espiritismo kardecista francês, então isso fez com que Wallace saísse de cena literalmente do cenário evolutivo.
E Darwin, 20 anos depois da origem, escreve outro livro explicando melhor a descendência do homem e a comparação entre macaco. Mas, na verdade, ele quis dizer que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, não que um originou o outro. E, e a respeito disso, é importante lembrar que Darwin não foi o primeiro cientista a comparar homens com macacos. O primeiro foi Edward Tyson, um médico e anatomista, melhor. A evolução ela pode ser comprovada de várias formas, através de fósseis que são encontrados no mundo adentro, enfim, espécies extintas que não vivem mais, que são ossos petrificados, e a datação pode ser feita através do carbono 14 e saber em que período, ou melhor, quantos anos tem aquele fóssil. A embriologia comparada, você pode comparar fases embrionárias e perceber semelhança entre espécies. Aqui, por exemplo, tem vários animais, entre ele o homem. E é claro também a anatomia comparada. Aqui, por exemplo, podem perceber a semelhança entre ossos de cachorro, homem, pássaro e baleia. Podem perceber aqui o húmero, a una, o rádio, carpo, metacarpo e falanges. Sempre podemos encontrar semelhanças. É importante lembrar que a vida, ela começa com seres unicelulares, então ancestrais de bactérias, procariontes, sem material genético envolvido por carioteca. E a vida era aquática. E isso restringindo a ideia apenas a um cenário animal, no reino animal. Logo, há surgimento de espécies complexas como o polvo, no mundo dos invertebrados. Dentro da água ainda surgem então os cordados, que são os primeiros exemplares de seres com vértebras, porque eles já possuem a notocorda. A transição está entre peixes e equinoderma, que são estrelas do mar. A notocorda, que surge então no cordado, é uma estrutura embrionária que origina a coluna dorsal e vertical. Logo você tem então o surgimento dos anfíbios, que são os primeiros animais a desbravar ecossistemas terrestres, porém até hoje ele precisa viver, com exceção de algumas mínimas espécies, ele precisa viver nos dois ecossistemas, aquáticos e terrestre, porque a fase girina e reprodutiva ocorre em ecossistema aquático, enquanto a sua vida geralmente em ecossistema terrestre. O primeiro animal realmente a conquistar o um ecossistema terrestre de fato é um réptil. Então os répteis saem à frente aí na conquista do ambiente terrestre, dos ecossistemas terrestres. A taxonomia é a classificação dos seres vivos. A grosso modo, eles estão classificados em reino, em primeiro lugar. Temos o Monera, que compõe então as bactérias. E lembrando que elas são procariontes, não tem núcleo organizado envolvido por carioteca. O material genético é distribuído no meio intracelular. Temos o reino protista, que compõe os protozoários, que tem sim um núcleo organizado envolvido por carioteca, um pouco mais complexos, geralmente são maiores. E o reino fungi, que temos aí exemplares como os cogumelos, o levedura e bolor, e o reino plantae. Temos todos os exemplares de plantas e o reino animalia, que temos todos os exemplares de animais. Bom, a grosso modo, o sistema binominal consiste em gênero e epíteto específico. Deve ser escrito em itálico quando o manuscrito ser grifado embaixo. Aqui temos Solano lycopesticum, que na verdade é o nosso tomate. E o gênero ele serve para muitas espécies, enquanto que o epíteto específico é o que define a espécie.
Para compreender melhor, vamos pegar aqui exemplares da nossa evolução. Australopithecus é um grande gênero que tem muitas espécies, como africanos, afarenses, entre outros, e é um gênero ancestral ao gênero Homo. Porém, ele é também compõe hominídeos que são nossos ancestrais. Geralmente, eles, em boa parte, eram arbóreos e eram bípedes já, porém não tinham aparência de macaco atual, eram muito diferente, mais humanoide, porém não tão humano quanto nós. Então era uma transição exata. Logo temos então o Homo habilis, que é aquele que desenvolveu, o primeiro a desenvolver ferramentas feitos com pedras, entre outros artefatos, para abrir conchas, enfim, suas pequenas ferramentas, e ele era muito ágil. E daí veio o nome Homo habilis. E este era capaz de correr bem mais que Australopithecus, então por isso o seu sucesso e por isso talvez a sua prevalência. Lembrando que logo Australopithecus foi extinto e Australopithecus teria vivido há pelo menos 4 milhões de anos, enquanto Homo habilis há 2 milhões. E um fato que chama a atenção é que Australopithecus é um gênero. E Homo habilis já é então a transição para outro gênero. É o primeiro exemplar do gênero Homo, inclusive que compreende o Homo sapiens. E só por cima temos aqui o Homo erectus, que é o famoso homem das cavernas, que o descobridor do fogo, que morava em cavernas, e é claro que um grande machista, que as mulheres já ficavam em casa já cozinhando, enfim, e outras coisas mais, cuidando das crianças. Mas é importante lembrar que o que fez um sucesso nessa espécie foi a convivência. Então, a socialização foi um grande fato que fez com que essa espécie vivesse um pouco mais. E eles teriam surgido há 1,8 milhões de anos, ou seja, 1.800.000 anos. Logo depois tem o surgimento do Homo neanderthalensis, todos do gênero Homo, e este grande característica já era capaz de dialogar, já tinha seu idioma, já tinha seus rituais, inclusive o ritual do urso, sabemos disso porque os corpos de seus entes que foram enterrados por eles possuíam objetos feitos e esculpidos por eles em formato de urso, então supõe-se a religião do urso. E eles perderam bastante pelos e continuamos assim porque eles começaram a se vestir. Lembrando que os pelos é para proteção em relação à temperatura e quando consumiam então animais, usavam o couro para confecção de roupas, manuais, é claro. E, enfim, até aqui percebam que são todos do gênero Homo, são todos diferentes, porém a espécie é definida pelo epíteto, que está aqui. Logo percebam que mesmo sendo do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Não é a mesma espécie. E para finalizar, temos aqui o Homo sapiens, só a grosso modo aqui. Lembrando que o gênero sempre começando com letra maiúscula e epíteto com letra minúscula, sempre. Então, nós estamos no reino animal, no filo dos cordados, na classe dos mamíferos, na ordem primata, na subordem antropóide, no gênero Homo e na espécie Homo sapiens. E esse aqui é o cladograma como você lê. O ramo são essas partes, o nó são essas aqui acima, e aqui abaixo você tem a raiz. Isso é feito para comparação, não de todos os animais que existem, mas do que você está estudando, porque se fosse de todos que existem, haveriam papéis, 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 papéis que nunca terminariam. Mas vamos supor aqui, eu tenho aqui A e B, vamos supor que aqui é angiosperma e aqui é gimnosperma. Vamos supor que aqui é uma característica. A semente, que tem gimnosperma, mas também tem angiosperma. Essa característica é uma sinapomorfia que é compartilhada por esses dois grupos. Agora,
A flor só tem angiosperma. Coloca a flor aqui, claro que só esse filo aqui do reino vegetal vai ter. Então eu chamo de autapomorfia, que é uma característica exclusiva de angiosperma, enquanto que a semente é uma sinapomorfia, ou seja, característica compartilhada entre angiosperma e gimnosperma. Aqui, por exemplo, é o cladograma como aquele que apresentei, como se faz a leitura. Aqui é o cladograma dos primatas. E aqui percebam que aqui estão os macacos atuais e aqui é o homem. O mais próximo de nós é o gorila, mas todos eles têm uma ramificação diferente da nossa. Nossa linhagem está aqui. Então, houve uma diversificação, temos um elo perdido compartilhado com espécies que originaram futuramente o gorila, mas que se desprenderam há milhares de anos atrás. Então, podem ver que Australopithecus está bem aqui. Não temos parentesco direto com os macacos atuais, como gorila e chimpanzé. Apenas um parentesco bem distante mesmo. E aqui, é claro, o nosso cladograma exclusivo de hominídeos. Percebam que os gêneros Australopithecus compreendem outras espécies, como africanos e gardi, e, além disso, há diversificação para outro gênero, que é Paranthropus, que inclusive esses foram considerados Australopithecus durante muito tempo, recentemente foram agrupados nesse novo gênero. Então, aqui há a transição para o gênero Homo habilis. Então, além desse, tem Ergaster e outros que já foi representado. Então, nosso gênero é esse. Mas lembrando que o que define a espécie é o epíteto específico. No caso do homem atual, é o sapiens. E como eu disse, na apomorfia, só para reforçar, são características compartilhadas entre as espécies que você está usando como exemplo. E a autapomorfia são características exclusivas daquele grupo que você está estudando, ou espécie. Qualquer assunto que você for tocar nesse mundo, você vai chegar à Grécia Antiga, tendo aí o seu início. E em relação à hereditariedade, não é diferente. Na Grécia Antiga já se percebiam a semelhança entre pais, filhos e avós, e já se discutiam a questão da hereditariedade. Só que o pensamento era bem primitivo. Acreditavam-se que os fluidos do homem que gerava uma nova vida, e que o sangue menstrual da mulher dava então a forma àquela vida. Mesmo depois de séculos, quando o esperma foi observado pela primeira vez em microscópio, ainda assim o pensamento de que a mulher não tinha vínculo direto prevaleceu. A ideia do homúnculos, que é o homenzinho, quando vira um esperma, o significado seria homenzinho, ainda assim prevalecia a ideia de que a mulher era apenas um local para a geração, e toda a carga genética, não que houvesse esse termo, pertencia ao homem. Logo então temos o surgimento de Mendel. Lembrando que no tempo de Mendel e Darwin não sabia nada a respeito de DNA nem cromossomos. DNA foi visto pela primeira vez nos anos 50, enfim. E Mendel, ele revolucionou a genética, ou melhor, criou a genética através dos estudos com ervilhas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma flor. Essa parte aqui, estigma, estilete, compreende o órgão sexual feminino. E aqui os estames, o anterofilete, compreende os órgãos sexuais masculinos. Aí o que acontece? Muitas das plantas são hermafroditas, têm os dois sexos. Algumas são sexos separados, no entanto, a maioria são hermafroditas possuindo os dois sexos. Nesse caso, pode acontecer autofecundação, que é quando o pólen entra aqui. Então, Mendel fez seu trabalho através disso. Ele pegou um tipo de ervilha, vamos supor uma verde e uma amarela, fez um cruzamento, depois começou a cruzar somente com as verdes. E ele percebia que a longo prazo havia o ressurgimento da ervilha amarela, mesmo só cruzando com as verdes. Então ele percebeu que havia algum mecanismo que guardava aquela informação em algum lugar daquele indivíduo. E para evitar autofecundação, autossabotagem nos trabalhos, ele
tinha uma estufa totalmente vedada, onde não tinha insetos para realizar a polinização, e ele cortava geralmente os estames, que são os órgãos sexuais masculinos. Mendel, ele não foi exatamente considerado em sua época. Ele foi redescoberto no começo do século XX e ele é chamado então até hoje de pai da genética. E é claro que alguns termos usados hoje foi criação de Mendel. Claro que ele usava outros nomes, sabendo que ele não fazia ideia de como era DNA e nem o que era cromossomo. Hoje sabemos que o DNA se compacta em genes e forma então os cromossomos. Então temos então genes, tá? O gene alelo dominante, temos gene alelo recessivo, enfim, ou pode ser dois dominantes, aqui é apenas um exemplo. A ideia é de que temos duas informações para tudo. Então, uma parte do cromossomo vem de pai e outra de mãe na hora da divisão do material genético. Ok? Também se sabe, a propósito, gene heterozigoto dominante é porque há duas informações, um dominante e um recessivo, e dominante porque há a presença do dominante. Vocês vão ver que o recessivo ele só pode se manifestar quando está com outro recessivo, nunca com um dominante. E em falar nisso, a dominância é representada pela letra maiúscula, enquanto que recessivo sempre pela minúscula. Cromossomos homólogos são aqueles que dão as mesmas características, aquelas informações que têm a mesma origem, ou seja, os cromossomos que vão manifestar as mesmas características no indivíduo. E, como eu disse, sempre que tem azão-azão ou azão-azinho, a característica que prevalece sempre dominante. A recessiva só pode se manifestar quando encontra outra recessiva, ok? Um azinho com outro azinho. Outro ponto importante são fenótipos e genótipos. Vamos considerar que fenótipos são a feição, os olhos, os lábios dessa garota. São características que eu posso observar, então chamamos de fenótipos. Genótipos são aquelas que eu não posso ver, mas são informações que contém no material genético daquela pessoa. Vamos supor que essa pessoa aqui na juventude jamais saberia que poderia ter Alzheimer, mas aquela informação já constava nos seus genótipos, diferentemente dos fenótipos que você pode observar. Quando eu quero saber se uma informação na minha família é dominante ou recessiva, eu tenho que realizar um heredograma, que funciona mais ou menos assim. Círculo sempre mulheres, quadrado sempre homens. Aqui eu tenho um casal, homem e mulher, que tem 3 filhos, uma mulher e 2 homens. Os 2 homens são casados e eles têm filhos. Esse aqui tem um filho só e aqui tem 2 meninas. Então tá. Logo depois eu tenho que realizar, claro que eu tenho que realizar com todas as pessoas que tem na minha família, o máximo que puder. Logo vou colocar onde aparece essa característica. Mulheres afetadas estarão em círculos coloridos dentro da minha família. E quadrados coloridos são os homens afetados. Então, logo vou fazer a soma de tudo isso e aquelas informações que ocorrem com frequência são dominantes. E a que ocorre com baixa frequência são então informações recessivas, ok? Aqui eu tenho um quadro de Punnett, que é aquele dito quadro que você estabelece a probabilidade, tá? Essa parte aqui representa o homem, essa linha aqui é horizontal e essa vertical a mulher. Lembrando que no caso aqui irá originar 2 esperma, um como característica dominante e outra recessiva. E aqui a mulher a mesma coisa, um óvulo com uma característica dominante e outra recessiva para aquela característica que eu estou estudando, ok? Lembrando, como diz Mendel em suas leis, o gene dominante sempre sobressai em relação ao recessivo. Então, é necessário começar por ele. Aqui, azão, azão, e aqui,
descendo azão. Okay? Então aqui teremos dois azão, aqui é dominante com certeza, e aqui azinho que desce na sequência, tá? Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho dois azinhos que vêm da mãe e dois azinhos que vêm do pai. Então esse azinho é um dominante e um recessivo. O dominante ele sempre sobressai em relação ao recessivo. E aqui é a mesma coisa. Agora já aqui são duas informações, dois caracteres, duas características que são recessivas. Então, neste caso aqui, é o único jeito deste bebê manifestar uma característica recessiva, neste caso, tá? Então, as chances são de 1 para 4. Ou melhor, aqui temos 25% mais 25 mais 25, então 75% do bebê manifestar a característica dominante e 25% de manifestar, então, característica recessiva. Aqui, vamos lá. Então, temos aqui um óvulo, ou melhor, uma célula da mulher que tem, vamos supor que seja cor de olhos. Então, tem uma dominante para preto e uma recessiva para castanho. Então, pode ver que essa informação vai para cá e essa outra vai para cá. Então, vai depender da sorte, ok? Aqui, dominante, aqui recessiva. Lembrando que material genético é dividido ao meio. Então, cada gene vai para um lado. E aqui é a mesma coisa no homem, a formação do esperma. E o homem tem aqui duas informações recessivas, para olhos. E a mulher tem duas também, uma dominante, outra recessiva. Tudo vai depender se esse esperma encontrar esse óvulo ou este. Nesse caso aqui vai dar a mesma, porque são duas informações recessivas, mas vai depender muito de pegar este ou este aqui, ok? Essa criança será diferente dessa, de acordo com o gene desta característica, ok? Então vamos lá. Dessa aqui a mulher, azão e azinho, e aqui em azul, homem, azinho, azinho. Duas informações recessivas, a mulher é uma dominante e outra recessiva. Lembrando que começa então pela dominante, aqui azão, azão. E aqui você desce os recessivos do homem e aqui a da mulher. Lembrando que sempre letra minúscula representa fatores recessivos e dominantes letras maiúsculas. Nem precisa ser A, pode ser T, P, M, qualquer outra letra, desde que seja maiúscula e a mesma para recessiva, só que na recessiva sendo a letra minúscula. Então vamos lá. Então temos um dominante com recessivo, logo informação dominante. E aqui é a mesma coisa, dominante. Aqui só tem gene recessivo. Então aqui 25% mais 25, temos 50% de chances de ter um bebê com característica recessiva, essa que estou estudando, e outros 50% de ter a característica dominante, ok? Então, após Mendel, hoje sabemos que o DNA é exatamente desta forma. Ele tem, então, as suas bases nitrogenadas, que é timina, adenina, citosina e guanina. Há um pareamento. Sempre que eu tenho de um lado adenina, do outro eu tenho timina. São moléculas, são bases nitrogenadas e elas se juntam através de pontes de hidrogênio, formando então nucleotídeos. Imaginando que o DNA é uma escada, como é representada, os nucleotídeos são os degraus e o corrimão são fosfato e açúcar, no caso desoxirribose no DNA. Porém, embora seja molécula, não seja exatamente neste formato, é assim que é representado. Uma dupla hélice helicoidal, e ela se envolve em estonas e continua sua compactação na formação de genes. Lembrando que genes é uma parte do DNA que vai definir determinada característica. Você tem genes para determinar seus olhos, sua altura, enfim, cada característica que você possui. Lembrando que estão distribuídos esses genes nos 46 cromossomos que você possui, ou 23 pares. E esses genes vão formar então os cromossomos, que são 46 e estão em cada núcleo celular que você possui.
exceto, é claro, nas células reprodutivas que possuem apenas metade, possuem apenas 23. Não 23 pares, mas apenas 23 cromossomos. E ele só é dividido quando há uma reprodução celular, quando uma célula se divide por mitose para substituir outras, geralmente que morrem por mitose, ou melhor, por apoptose ou por necrose. Exceto células reprodutivas, todas as outras possuem 46, tanto nos homens quanto nas mulheres. Enfim, importante lembrar que cada cromossomo ele tem as suas partes. Temos então um lado que provém de pai e outro de mãe. Isso nos 23. Lembrando que 2 vezes 23 ou 23 mais 23 dá 46, que é a nossa quantidade ideal. Então, cada lado manifesta uma característica, porém, o outro lado também tem um gene que manifesta a mesma característica. Ou melhor, só que de outra forma. Você tem de um lado uma cor de olhos e para outro você pode ter uma cor diferente. E eles estão assim em 23 pares, porém sempre é dividido porque a célula ela nasce, vive e morre. Então ela precisa se reproduzir. Mas quando ela irá formar células reprodutivas como esperma ou óvulo, então o material genético é dividido na metade. Aqui, por exemplo, vamos lá, temos uma célula do homem que originou então dois espermatozoides. Então, um lado vem para cá e o outro para lá. Então, dos 46, vão repartir 23, ou seja, metade de material genético para cada óvulo. E a criança, a sua formação vai depender de que esperma irá chegar até a reta final e que óvulo que irá encontrar. Vamos lá. De repente, o que define olhos aqui tem olhos dominantes verdes e aqui tem recessivos castanhos. A cor da criança vai depender. Aqui pode ter uma informação recessiva para uma determinada deficiência, alguma doença genética, e aqui não ter. Então, a altura também, essa criança pode ser mais alta, essa mais baixa, então tudo vai depender de que óvulo irá, ou melhor, de que esperma aqui irá fecundar o óvulo e de que óvulo ele irá encontrar. Bom, esses são os 46 cromossomos, estão em pares, ou seja, 23 pares. Um lado provém de pai e o outro de mãe. E, enfim, lembrando que 2 deles são cromossomos sexuais. E, só para exemplificar, aqui eu tenho um cromossomo XX que está presente nos óvulos. E, exceto o esperma, que tem o X também, mas também possui Y, podemos entender que os óvulos só formam mulheres, ou seja, que a mulher é XX, o homem XY. Então, logo entendemos que o que define, ou melhor, quem define o sexo é o espermatozoide e não o óvulo. Agora, só para concluir, mulher e homem, a humanidade como um todo tem 46 cromossomos. A mulher irá repartir os 46 em 2 ovos com 23, ou seja, metade de material genético para um e outra metade que resta para o outro. E o homem, os 46, vai parte para um esperma e outra parte para outro, ou seja, cada um com 23. Então, é este. Ou melhor, é isso aqui. Valeu, pessoal. Não se esqueçam de realizar a atividade.